Hoje vamos falar sobre suicídio. Falar sobre suicídio é um passo essencial para salvar vidas e desmistificar o tabu que ainda cerca este tema. E para falar deste assunto, nós estamos recebendo aqui o Valério Michels, que é do CVV, voluntário do Centro de Valorização da Vida. Valério, muito obrigado por aceitar o convite, a disponibilidade para estar conosco hoje. Eu que agradeço, em nome do CVV, a oportunidade de trazer à tona um assunto tão importante quanto a questão do suicídio, porque a gente sabe que a educação e a informação é o primeiro passo de prevenção. Antes de continuarmos, é importante falarmos por que estamos tratando deste assunto aqui nesse podcast. Em 2022, a Organização Mundial da Saúde registrou aproximadamente 740 mil suicídios no mundo, o que equivale a uma morte a cada 43 segundos. Aqui no Brasil, território nacional, em 2023, o Sistema Único de Saúde registrou 11.502 internações relacionadas a lesões com intenção de autolesão, o que resulta em uma média de 31 casos diários. Além disso, a taxa de suicídio entre jovens no Brasil aumentou cerca de 6% nos últimos anos, o que destaca a urgência de medidas de prevenção e também de apoio emocional. Agora, é importante reiterar o que disse no começo. Falar sobre o suicídio é um passo essencial para salvar vidas e para desmistificar o tabu que ainda cerca o tema. Valério, me diga o seguinte, como é que você começou no CVV? Como é que foi o seu momento inicial? O que te motivou a ser voluntário do Centro de Valorização da Vida? Bom, eu tinha interesse de fazer um trabalho voluntário e através de um amigo que era voluntário do CVV, isso há um pouco mais de 20 anos atrás, aqui em Florianópolis, e eu acabei participando de um curso de formação de voluntários, me identifiquei com o trabalho, com a proposta do CVV e desde então eu participo como voluntário aqui do posto CVV Florianópolis. Quais são os sinais, Valério, mais comuns que indicam que alguém pode estar em risco de suicídio nessa sua experiência que já passa aí de mais de 20 anos? O que nós podemos dizer sobre essa situação de risco são pessoas que atravessam momentos difíceis na vida e elas podem estar lidando também com problemas de saúde emocional, né, psicológicas, que podem ser identificadas por profissionais especializados, né, e contar, então, com ajuda. Mas, assim, pessoas que, de uma forma geral, demonstram alterações de comportamento, de humor, né, às vezes são sinais que não são muito facilmente identificados. A pessoa vai mantendo as aparências? Isso, ela vai empurrando, mas, de alguma forma, ela dá alguma sinalização. Então, ela passa a ser mais negligente com questões pessoais, ela se fecha, ela se afasta de hobbies e de atividades que normalmente ela fazia, ela procura ficar mais sozinhas. Então, de alguma maneira, as pessoas, elas demonstram. A sociedade atual, ela, nessa coisa de competição, ela também, de certa forma, induz a muito desconforto, porque para as pessoas não corresponderem, né, às expectativas, e isso acaba agravando e colocando a pessoa numa situação de isolamento emocional que é muito sério. As questões emocionais, então, são indícios fortes, então, da pessoa que se afasta, da pessoa que prefere mais a solitude, né, fica mais na dela, são indícios? Sim. Mas é tido, assim, como casos de risco a depressão, crise de ansiedade, pânico, alcoolismo, envolvimento com drogas. São tudo situações que podem levar. E também casos mais graves, como esquizofrenia, mas, como eu disse, essa não é uma questão que no CVV a gente trata ali, diretamente, mas a gente tem notícias disso, né? Mas essas pessoas, elas podem contar com um grande apoio justamente procurando conversar com profissionais, né, para ajudar. E aí nós temos também o Disque 188. Sim,
O número 188, ele é um número nacional. Gratuito. Né? Essa é uma conquista do CVV que lutou durante muitas décadas para que houvesse um número em que as pessoas pudessem ligar diretamente sem custo telefônico. Durante muito tempo, os números eram em cidades maiores do Brasil. E isso limitava, porque só aquelas pessoas daquele polo conseguiam se beneficiar dessa rede de apoio. E com o número 188, essa plataforma nacional, qualquer pessoa no território nacional, ligando 188, vai ser direcionada a um voluntário do CVV. E você também trabalha lá atendendo ligações? Não. Também. Também. Os voluntários, eles passam por um treinamento, né? São uns 10 encontros, pode ser presencial, também online. E as pessoas podem se inscrever no site nacional do CVV, no www.cvv.org.br. Qualquer pessoa que tenha interesse de participar, e isso é muito importante como prevenção, a gente ter essa rede de apoio de voluntários ampliada, embora sejamos no Brasil em torno de 90 postos físicos, em torno de 3 mil voluntários, não é suficiente. Não é suficiente. A gente tem uma realidade de demanda reprimida, pessoas que ficam, e quando são atendidas pela gente, diz, olha, eu era o 35º e fiquei aguardando. Então, voluntários, né, é muito importante, são muito importantes. E a maioria são homens ou mulheres voluntários? Olha, eu não tenho exatamente essa estatística, mas são homens e mulheres de diversas idades, de diversas profissões, de diversas religiões, não tem nenhum vínculo. O CVV é um movimento da sociedade civil, né? Basta ter 18 anos, disponibilidade de 4 horas semanais para fazer o plantão, participar desse treinamento e de algumas atividades de reciclagem e acompanhamentos que existem no trabalho. E esse voluntariado, ele é diário, semanal, como é que funciona? O atendimento do CVV, ele é diário, 24 horas por dia. O telefone funciona todo esse período, né? Mas o voluntário, ele se disponibiliza para um plantão, que a gente chama, em torno de 4 horas semanais. Semanais. Aí dentro da sua agenda, da sua organização, consegue prestar o voluntariado. Exatamente. E o que move uma pessoa a ser voluntário, Valério, na tua avaliação? O que faz uma pessoa ceder 4 horas do dia? O voluntariado em si, o voluntariado já é sinal, né, de uma alma realmente que se evolui a cada dia, e isso é muito interessante, porque voluntariado é extraordinário, né? Você prestar o auxílio, você fazer um serviço de utilidade pública, né? Você doar parte do seu tempo, né? Doar sua vida para prestar um voluntariado. O que move um voluntário? Eu acho que, primeiramente, é o sentimento humanitário. Eu acho que são pessoas que, de alguma forma, têm uma capacidade de empatia um pouco maior e não conseguem passar batido, né? Desapercebido, que tantas pessoas estão atravessando por momentos de isolamento, de solidão profunda, de grande sofrimento, e elas precisam, em determinado momento, às vezes, apenas conversar, colocar para fora, expressar o sentimento e a emoção. É sabido que a pessoa que está sob risco de tomar o suicídio como uma solução, né, para aquele momento difícil, ela, na verdade, não procura a morte, ela procura sair do sofrimento. Então, é natural que ela tenha um sentimento de ambivalência. Então, ela tem esse sentimento de acabar com aquele sofrimento, com aquela dificuldade, com aquele tormento, mas, ao mesmo tempo que ela tem esses impulsos, ela também é tomada por um sentimento natural de preservação da vida. Então, é exatamente neste conflito interno entre essas duas situações que a rede de apoio, a ajuda, o apoio emocional, a conversa é preponderante e diferencial entre ela continuar viva e ela cometer um ato extremado. A pessoa que liga para o Centro de Valorização da Vida, que liga para o CVV, ela costuma estar aonde? Normalmente em casa. Em casa. Né? Se bem que a gente não fica fazendo perguntas, né? Esse espaço. É bem sigiloso, né? Isso é. A base do CVV é a confidencialidade sigilo. E o sigilo. Isso é um compromisso do CVV, né? Que já
tem uma estrada no Brasil de mais de 60 anos, são 63 anos, né? Então, é baseado nisso. E geralmente a pessoa está em casa. Está em casa. Algumas pessoas a gente percebe pelo som ambiente que às vezes estão em pátios de escola, estão em praças, elas estão no celular, voltando para casa do trabalho. Não tem lugar. Então, esse é um número 188 que pode ser acessado por telefone, inclusive sem créditos. Gratuitamente. Então, as pessoas ligam de casa, ligam de qualquer telefone que elas tenham disponíveis. Quais são as estratégias, Valério, que tu avalia de prevenção, né, que você considera mais eficazes no dia a dia com respeito ao suicídio? Olha, a rede de apoio, ela pode estar entre os profissionais especializados em instituições como o CVV, que prestam esse apoio emocional, esse pronto-socorro emocional, mas acho que a maior rede de apoio é cada pessoa. Na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua roda de amigos, entendeu? Ter essa atenção voltada ao outro. Então, quando perceber que aquela pessoa que convive com você, que sempre teve um comportamento, sempre foi alegre, conversava muito, de repente ela se retrai, né? De repente ela pega e fica, some das atividades que ela participava, ou então fica sabendo que aquela pessoa está lidando com um sentimento de perda, né? Tipo, às vezes é uma morte na família, é um divórcio, uma separação, a perda do emprego. Faz a pessoa se retrair, assim. Né? Exatamente. Então, nesse momento, cada pessoa pode ser esse ombro amigo que pode tirar essa ideação suicida. Pensar em suicídio é natural. Dificilmente uma pessoa, em algum momento, já não considerou. O natural é que essa ideia vem e vai. A questão séria é quando essa ideação ela encontra lugar. Vem e fica numa solidão, né, que é profundamente dolorosa para ela, em que ela se sente invisível, porque ninguém percebe, né? E alguns sinais, eles são sutis, eles são de difícil identificação, inclusive isso traz uma questão intrincada, porque quando há realmente o suicídio concretizado, as pessoas do entorno que são duramente impactadas, elas naturalmente têm um sentimento de culpa sobre assim, o que eu poderia ter feito para evitar. Mas a questão não se trata de sentir assim, porque realmente é complicado. Então, o que pode pegar e fazer? Muita gente tem medo de se aproximar quando vê alguém numa situação, como eu falei, assim, de isolamento. Já vi isso. Então, o primeiro passo é perder esse medo, é se aproximar da pessoa e falar para ela. Conversar com ela. Dizer alguma coisa do tipo assim, há alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Você gostaria de conversar? Se abrir para o diálogo. Exatamente. E o importante é que quando fizer isso, procure fazer num local assim, mais apropriado, não no meio de outras pessoas, para expô-la, né? Para preservar ela. Para preservar, né? E quando resolver falar com a pessoa, realmente dá atenção. E mais do que ouvir, né? Prestar atenção, procurar ter esse sentimento de empatia, de entender o sentimento, né? Não apenas é só o que ela fala. E também é uma questão de procurar não rechaçar as colocações que ela faz, mesmo que ela fale do suicídio, da ideia suicida, não falar coisas assim do tipo, você tem uma vida maravilhosa, muitas pessoas passam por situações piores. Muito comum. É muito comum, as pessoas não fazem por mal, mas elas invalidam o sofrimento, entendeu? Uma pessoa que já está fragilizada e em sofrimento, ela vai se sentir mais desconfortável por saber. Por isso que falar sobre o tema é muito importante, porque coloca no radar o assunto, né? E a pessoa que está passando por aquela dificuldade, ela não se sente mais isolada. E ela passa a saber que não apenas elas passam por isso, mas outras pessoas passam. E, principalmente, que existe uma rede de apoio e que ela pode se beneficiar disso. Isso é acolhimento, né? Exatamente. Acolhimento. Essa é a palavra, acolhimento. Ô, Valério, como é que a empatia que você falou agora, né? A empatia que vai muito além, né, dessa questão de saber o que passa com o outro, né?
Mas sentir o que o outro sente. Eu acho que esse é o sentido mais interessante da empatia, né? Sentir o que o outro sente, ter essa capacidade. Às vezes, só de olhar para a pessoa, você já sentiu o que o outro sente. Isso, naturalmente, é algo a se desenvolver, né? E todos nós devemos desenvolver. Mas a minha pergunta é, como é que a empatia e a escuta ativa podem ajudar uma pessoa em sofrimento? Olha, Fernando, de uma maneira geral, não por maldade da pessoa, de uma forma geral, as pessoas, elas ouvem as outras para responder, não para compreender. Essa é a grande A diferença. pessoa está ouvindo, já está pensando no que vai dizer e não presta atenção na situação. Exatamente isso. Quando a pessoa está ouvindo, assim, no geral, no dia a dia, no momento em que você começa a relatar uma situação sua, imediatamente, automaticamente, eu começo a buscar nas minhas informações, no meu banco de memória, situações parecidas, pessoas que eu soube que passou por aquilo, se eu já vivi aquela situação. E eu começo a colocar para você, entendeu? Minha experiência, o que eu li, o que eu sei sobre aquele assunto. E não é disso que a pessoa precisa. O que ela precisa é uma pessoa atenta, realmente olhando para ela e pensando assim, o que será que pode estar sentindo esta pessoa para ela estar me dizendo isso? Em que lugar que ela está? Como ela pode estar sofrendo, né? Então, se ela está falando desse desejo de ideação de morte, de acabar com o sofrimento, então eu não vou sobrecarregá-la com surpresa, com avaliação, com julgamento, que é muito comum e vai deixar a pessoa ainda mais bloqueada. A ideia é justamente fechada, ela colocar. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas se sobrecarregam, assim, meu Deus, mas o que eu vou falar para essa pessoa? Eu não tenho capacidade para isso. Não se preocupa com o que você vai falar. Procura ouvir, né? E procura exatamente pensar assim. E quando você responder, não fala nada de você e do que você sabe, que você está trazendo. Você procura pegar e na tua resposta, você colocar informações, sentimentos, emoções que a pessoa acabou de confidenciar. Qual o efeito disso? No momento em que a pessoa ouve uma resposta sua, com o conteúdo do que ela te compartilhou e às vezes assim com uma dificuldade muito grande, porque a tua atenção fez ela sair daquele lugar que ela estava intocada, né? E ela perceber que você responde com coisas dela, ela vai se identificar, ela vai se ouvir em você e ela vai pegar assim, essa pessoa está me ouvindo. Isso é completamente diferente, porque essa pessoa está para lá e para cá e ninguém está prestando atenção. É a escuta ativa mesmo, né? Perfeitamente, exatamente isso, sabe? É essa escuta assim que procura compreender, procura aceitar, procura respeitar aquele momento, mesmo que ela esteja atrapalhada, mesmo que ela esteja toda, entendeu, errada em algumas coisas que ela está fazendo, mas está se expressando, né? E pegar e ela sentir assim esse acolhimento que você colocou antes, que é exatamente assim o mais importante. Isso, sem dúvida, que é um baita de um desafio. E é um grande desafio porque, em geral, nós queremos o quê? Nós queremos tá bem na fita, né? A gente quer, muitas das vezes, mostrar que a gente sabe, a gente quer mostrar que a gente já leu a respeito, esse tempo de muitas informações, eu já vi um vídeo sobre. Mas o negócio é que nós, seres humanos, né, Valério? Nós somos únicos, originais e irrepetíveis. Ou seja, não tem nenhum ser humano que seja igual ao outro. Nenhum ser humano. Então, quando a gente faz a escuta ativa de prestar atenção nesse ser humano, a gente está ouvindo algo completamente novo, original. Ou seja, um ser humano que vê o mundo de determinada maneira, que se soma às muitas experiências de vida, aos seus traumas, aos seus momentos, né, de confusão existencial, de mal entendimento, de má compreensão, enfim, no seu momento de evolução. Então, e a gente muitas das vezes acaba jogando realmente a nossa formação, o que a gente sabe sobre a pessoa, e abrir o coração, né, e permitir que o outro, vem cá, estou com o coração aberto, né, para você falar, fale à vontade, fale.
Eu sou todos ouvidos, né? Vou te ouvir completamente. Isso é algo realmente raro, Valério. Sim. Né? Muito raro. E às vezes as pessoas não dão a devida importância porque acham que é um gesto muito simples, né? E acabam não fazendo isso, não replicando no dia a dia. Mas é como você colocou, é extremamente importante e é o diferencial. Porque aquela situação de conflito, ela está vivenciando. Seja por um problema de depressão, ansiedade, ou algum problema de ordem psicológica mais séria, né? Mas o fato é que ela está sofrendo. E ela está naquele sentimento de querer desaparecer, de querer acabar com aquele momento ruim, né? Então, numa reação impulsiva, ela pode cometer um ato impensado e chegar num evento morte, que na verdade não é o que as pessoas realmente buscam. O que elas querem é acabar com o sofrimento, o sentimento de se manter vivo. Toda a inteligência do organismo é no sentido de manutenção da vida, inclusive fisicamente, que é uma coisa mais concreta. O próprio corpo, quando ele se sente ameaçado, que ele vai perdendo as condições de vida, ele vai desativando os sistemas periféricos menos importantes para manter órgãos mais importantes ativos. E imagina emocionalmente, isso também acontece. Então, a pessoa, ela tem naturalmente um impulso pela vida. E nesse conflito, nessa ambivalência, na hora que aparece uma alma, entendeu, sensível, né, e acolha realmente, né, para sentar e conversar sem pressa, sem olhar para o celular e para o relógio e dar atenção. Depois do que ouviu, respeitar aquele relato, não divulgar, nossa, né? Falei com a pessoa, me falou tal coisa, nossa, fiquei horrorizado. Absolutamente. Então, não procurar demonstrar reações de espanto, de julgamento. Nossa, jamais podia imaginar que você estava pensando alguma coisa assim. Isso não é eficaz. Não é né? eficaz. O que a pessoa, o que ela quer é ser ouvida, né? E às vezes aquele relato mais drástico, mais contundente que ela faz é uma metáfora para ela dizer da dor que ela está vivenciando. Às vezes aquilo nem é, na realidade, não que não possa ser, mas é muito mais uma maneira de ela expressar o quanto é aguda a dor que ela está passando. Valério, a gente está falando tudo isso e tudo isso faz sentido, faz um sentido muito grande, sobretudo para quem está vivendo o dia a dia e convivendo possivelmente com uma pessoa que tem essa ideação suicida, né? Que está pensando nisso, uma ideia que foi, que veio e que era para ter ido, mas não foi, acabou ficando a ideia do suicídio, a pessoa já está trabalhando com essa ideia. Então, os familiares conseguem verificar isso. Agora, olhando para essa câmera aqui, eu gostaria que você falasse nesse momento com alguém que, de repente, está passando por esse instante, em que a ideia do suicídio veio e ficou. O que você teria para dizer para essa pessoa? Olha, o que eu poderia pegar e dizer, o que você está passando é muito mais comum e abrangente a muitas pessoas do que você imagina. O momento difícil, complicado que você está passando, a perda que você está lidando, que você lidou há pouco tempo, a perda da saúde, do trabalho, alguma dificuldade, ela né, o mais comum do que a gente pode imaginar, e que você saiba que existem uma rede de apoio que você pode se beneficiar. Então, se no momento que você estiver atravessando um momento de solidão e que você queira conversar com alguém, mas às vezes não é uma hora apropriada porque é de madrugada e você não quer sobrecarregar ou incomodar ou preocupar um amigo ou um familiar, lembre-se de ligar para o CVV. Né? Liga para o 188, é uma ligação gratuita e você vai encontrar um voluntário preparado para conversar com você. Então a gente está lá no CVV 24 horas por dia para prestar esse apoio emocional para todas as pessoas que queiram e que precisam conversar. Podem contar com essa rede de apoio e que você não está sozinha. Quais são os maiores desafios que você, os demais voluntários do Brasil inteiro, quais são os maiores desafios que os voluntários do CVV enfrentam no dia a dia? Olha, um dos grandes desafios é o número de voluntários. Embora possa parecer
3 mil voluntários em torno no Brasil, é um número significativo, ele ainda não é suficiente para atender a demanda. Então, nós conversamos com pessoas que reclamam do tempo de espera na fila. Então, se você chega a formar fila? forma fila, as pessoas às vezes chegam a dizer, eu era o 20º da fila, porque existe uma gravação, né? Assim que a pessoa liga para o 188, ela é atendida e diz, você é o 28º na fila, né? Aguarde que isso né, se algum deve voluntário vai conversar. à quantidade de voluntários que é muito menor do que aquilo que a gente precisa. Do que a busca. Daí, principalmente no mês como o setembro, que existe uma campanha intensificada de prevenção, aumenta drasticamente. E outra coisa também, se está acontecendo algum problema, como foi a pandemia? A pandemia, que as pessoas se isolaram. Isso. Quando tem situações assim, como no Rio Grande do Sul, né, uma catástrofe, inundação. Entendeu? Como houve lá, lá em Brumadinho. Então, além do CVV ter um grupo de voluntários que atuam diretamente nesses locais, pontualmente, se deslocando para lá, ficando lá e prestando ajuda para aquelas pessoas, né? Outras pessoas se sentem tocadas, comovidas, e isso leva as pessoas, às vezes, a querer falar mais. Então, a gente percebe também algumas datas no ano, como Natal, final de ano, sabe? São datas também que, naturalmente, há um aumento na demanda. Então, é um desafio que esse número de voluntários aumente. Então, hoje o CVV, que vem acompanhando ao longo dessas 6 décadas de história, né, foi um serviço que começou em São Paulo de maneira presencial, meramente, era um contato só entre 4 jovens estudantes de medicina, que tocados com uma realidade do hospital de clínica, onde eles faziam estágio, viam como as pessoas que tentavam suicídio eram tratados, algo do tipo assim, bom, esse local aqui é para quem busca a vida, então se você procurou se matar, então a nossa prioridade não é você, alguma coisa. E isso incomodou eles profundamente. Isso há mais de 60 anos atrás. Em 1962 começou isso, em março de 62. E de lá para cá, o CVV ele foi acompanhando também as transformações. Então, houve um momento, e disse, não, vamos ampliar esse contato. Então, vamos conversar por telefone. Alguém dizia, não, mas por telefone não tem condições de pegar e prestar apoio emocional e acolhimento. Ficou provado que sim. 2 seres humanos conectados, mesmo que seja pela voz, conseguem manter. Depois, em outro momento, uma parcela da sociedade, inclusive os mais jovens, que preocupam muito pelas altas índices de suicídio nessa faixa etária, que passaram a usar muito o chat. O CVV vai lá, entendeu? Se atualiza e oferece um grupo de voluntários que atende no chat. Então, se alguém preferir, ao invés de ligar para um 188, conversar digitando ou por celular, pode pegar e entrar no site nacional do CVV, vai ter um banner e ela pode acessar o chat por ali e vai conversar com o voluntário. Por lá. Por lá. Então, o CVV ele tem procurado sempre se atualizar, né, para se manter disponível. Agora, uma outra pergunta também que muita gente, às vezes, se questiona, né? De que forma, Valério, as redes sociais e a tecnologia influenciam também no comportamento suicida? Nós temos isso também, assim, na tua verificação do dia a dia, esses mais de 20 anos que você atua nessa área. O que você consegue ligar alguns pontos ainda na tua experiência do dia a dia? O que a gente percebe, conversando e trocando experiências com voluntários de todo o Brasil, porque a gente tem esses momentos de nos encontrar, de nos reciclar, toda uma estrutura que existe, né, um grupo de organização nacional e coloca, são essas situações realmente que a gente vive um momento da história da humanidade que é um paradoxo, né? A maneira ou as formas de se comunicar, elas estão extremamente modernizadas, mas
há um paradoxo porque as pessoas estão mais isoladas. Elas estão conversando trancadas nos seus quartos. Daí tem aquela questão toda que envolve rede social, né? Antes você pegou e colocou como a pessoa realmente se sente. Então, hoje é muito comum tu ver a pessoa fazendo uma selfie. Se você prestar atenção, porque se você sair por aí, você vai ver praticamente todo mundo com o celular na mão ou olhando o celular. Isso é fato. Então, se você está num local e você vê uma pessoa tirando uma selfie, né, presta atenção na cara que ela faz no momento da foto. É uma foto iluminada, um sorriso, um ar, etc. Aquelas paisagens de fundo, né? No momento em que ela clica, entendeu? Que tirou a foto, ela murcha, ela volta ao normal. Então, assim, às vezes quem vê uma foto não vê sentimento. Puxa, que não forte vê, isso, muito forte não isso. vê o que aquela pessoa está passando. Isso é forte, Valério. Às vezes as pessoas pegam e veem, aquela pessoa sempre sorridente. Valério. Isso aí é muito forte. Quem vê foto não vê sentimento. Não faz ideia do que ela está passando. Cara. E às vezes, inclusive, tem esse paradoxo, assim, a pessoa, aquela pessoa extremamente alegre e rindo o tempo todo, né? A gente tem notícias, inclusive, de próprias celebridades brasileiras, inclusive do humorismo, que eles já declararam publicamente que passaram por depressão, passaram por ideação suicida. Eles mesmos declararam que procuraram CVV, que foi importante para eles contar com aquele canal de apoio. Né? Nós temos casos de celebridades como o ator, né, que ele era sempre brincalhão e acabou cometendo suicídio. Puxa, nem né? fala, verdade. Me foge o nome agora. O Robin Williams, né? Exatamente. O Robin Williams. Exatamente. O Robin Williams que fez filmes fantásticos, inclusive o filme, né, dos palhaços lá Que atuava no hospital. Nos hospitais. Isso. Né, o clown. Inclusive, eu Isso, tenho aqui o meu palhacinho, eu também fiz um curso de clown, e eu tenho meu palhacinho aqui aqui na redação também. Ou seja, o Robin Williams teve um papel extraordinário, né? E que ninguém esperava, né? Sim. De repente você vê o próprio Jim Carrey, né? Se você observar, muito se fala que Jim Carrey teve momentos também existenciais fortíssimos e que ainda enfrenta esses momentos, né? Então, como a gente às vezes tem uma visão sobre as coisas que foge da percepção do real, né? Sim. Então, e isso mostra que o suicídio, ele não escolhe classe social, ele não escolhe idade, nível de escolaridade, escala, se a pessoa é pobre, rica, se ela tem recursos ou não, ele é um fenômeno complexo. Que geralmente nunca é apenas uma causa, mas é a associação de mais outras situações, né, que podem levar a pessoa que se sente completamente invisível e isolada, chegar a um momento extremo, e se ela for uma pessoa muito impulsiva, esse risco aumenta. Né? E esses sinais que a gente pegou e falou que a pessoa, né, dá, às vezes assim, sabe aquela pessoa que começa a organizar as coisas, começa a doar as coisas do nada, sabe? Começa a usar frases do tipo, ninguém se importa comigo mesmo, não vou fazer falta, eu sou um perdedor, sabe? Enfim, se autodeprecia. Essas falas são falas importantes e que devem merecer a atenção de quem está no entorno. Mas às vezes essas sinalizações, elas são ainda muito mais sutis. Por isso que algumas pessoas, algumas famílias, né, ficam profundamente assim destruídas, né? E os efeitos de um suicídio, ele impacta assim, né, várias pessoas no entorno, em torno de 10, 20 pessoas no entorno delas, que vão ter assim problemas gravíssimos, né, para lidar por essa situação ter acontecido. Às vezes se sentem culpadas e elas não devem se sentir culpadas porque realmente é complicado, é difícil, né? Mas que saber que a gente pode manter esse nível de atenção no outro, né? Mostrar interesse, empatia pelo que o outro possa estar passando, perder esse medo de se aproximar e conversar, e isso realmente pode ser o diferencial entre uma situação e outra. Então, o destaque aqui que nós devemos fazer a você que está nos acompanhando agora aqui na TV Câmara é:
o apoio familiar. O apoio familiar, o apoio dos amigos é essencial no processo de prevenção do suicídio. É a maior rede de apoio que tem, né? Porque são as pessoas que estão convivendo com elas o tempo todo, no trabalho, no grupo de amigos, na família, né? São os primeiros. Então, no momento, se você se sentir assim, vencido, eu sinto que tem alguma coisa errada, então encaminhe essa pessoa, entendeu? Para uma instituição tipo CVV ou para algum outro serviço que a sociedade já tem organizado, como os CAPS, esse Centro de Atenção Psicossocial ligado ao SUS, né? Que também acolhem pessoas que têm problemas com envolvimento com alcoolismo, droga, transtornos psicológicos, né? Então, não é todo lugar que tem, é verdade, né? Nos municípios tem os CRAS, né? Que também é uma entidade assim, de entrada e acolhimento das pessoas para alguma espécie de encaminhamento. O importante é que as pessoas se sintam que não estão isoladas e sozinhas e que elas tenham acesso a essas possibilidades de suporte, de apoio, de ajuda. Vamos falar um pouquinho sobre cultura e vamos falar um pouquinho aqui agora sobre estigma. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, para falarmos aqui desse assunto sobre suicídio, teve um bastidor antes, para que essa pauta surgisse e a gente pudesse estar aqui nesse instante conversando. Né? E aí, conversando com o meu coordenador, ele disse o seguinte: tem entrevista para essa sexta-feira? E eu disse, tem. E qual é o assunto? E eu disse, suicídio. Não. Suicídio é um assunto muito pesado para a gente falar. Talvez seja melhor a gente não falar de suicídio, porque o suicídio, poxa, sei lá, eu tenho um pouco de medo de falar desses assuntos. E esse meu amigo coordenador é tarimbado, experiente, conhecedor do jornalismo, mas que realmente faz muito sentido o que ele está falando. Realmente o assunto é delicado, o assunto realmente é pesado. Mas o assunto também é necessário de que a gente fale, né? E aí eu te pergunto, Valério, como é que esse estigma em torno da saúde mental impacta na busca por ajuda? A pessoa que passa por uma situação... Então, assim, como você colocou, falar sobre suicídio é complicado, existe um tabu. Falar sobre morte é um tabu. Por quê? Porque ele expõe limites, fragilidades, dificuldades. Situações que não são fáceis das pessoas lidarem, né? Então, é preciso vencer esse medo, né? Como uma pauta como essa, né? Porque a informação realmente é importante. Né? Não pode pegar e deixar as pessoas, porque as pessoas elas estão passando por seus momentos, por suas dificuldades, isso é uma realidade, né? E não falar só agrava a situação. Porque ela se sente cada vez mais isolada e tipo num beco sem saída. Não tem saída, é uma coisa de tão grave que é, de tão absurda que é. Ninguém fala. Né? Evidentemente, tem que haver um cuidado, né? Isso é certo, mas tem que ser tratado como algo da realidade. Aí, não podemos dizer que não tem, né? Não pode pegar e varrer para baixo do tapete como se isso não acontecesse. Infelizmente, é a realidade de muitas pessoas, né? E, inclusive, me ocorre agora de falar que uma das coisas que o CVV também oferece é a pós-venção. A gente trabalha basicamente com a prevenção, mas também tem um grupo dentro do CVV que se chama GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio, que dá apoio àquelas pessoas que tentaram, né, e que contaram com algum tipo de ajuda e evitou o suicídio. E também no caso de outros casos que houve realmente suicídio, né, a perda da vida, e impactou os familiares e amigos. Tem então, uma assistência. Tem uma assistência. Poxa, que legal. Existem reuniões em que voluntários do CVV preparados se encontram com sobreviventes do suicídio ou com familiares e amigos impactados e conversam, porque as pessoas que passaram por aquele momento, elas vão ficar impactadas durante um tempo.
né? Às vezes uma vida inteira, né, Valério? Uma vida inteira. No Uma caso vida acontecendo realmente o evento suicídio, aquelas pessoas que perderam, elas vão estar num conflito de sentimentos, do que poderia ter feito, no caso de pais, em relação a filhos, sabe? Forte. De amigos, entendeu? O que eu poderia ter feito? Como é que eu poderia ter evitado isso? Então, é complicado. E esse grupo, né, do gás, então, também, igualmente, as pessoas... Isso em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Basta entrar sempre pelo site e lá vai encontrar informações. Lá vai ter um banner, vai estar... a sigla é GASS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes Suicídios. Tem uma frase que eu sempre carrego comigo, né? Quem morre nunca morre sozinho. Quem morre nunca morre sozinho. Né? Ou seja, sempre vai junto, né? Sempre leva junto muita gente. Gente, às vezes, que vive o resto da vida em luto. Sim. Pela perda de alguém que foi. Então, eu me lembro de um amigo que chegou numa situação próxima do suicídio, uma pessoa que a vida me trouxe para perto, uma pessoa extraordinária, espetacular, e ele disse que em determinado dia ele passou por uma situação como essa. Não vou expor aqui, narrar como é que foi a situação, mas em linhas gerais, ele estava próximo de tirar a vida. E naquele ponto em que tudo iria acontecer, entra um vento pela janela, derruba 2 quadros no chão, era um da filhinha e o quadro que tinha a foto do pai dele. Aí ele dá uma sacudida e ele diz, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E aí ele, olhando as fotos, ele diz, não posso fazer isso. Meu pai, a minha filha. E aí ele pega e desiste, liga para uma pessoa. E naquela ocasião, inclusive, era um pai de santo. Era um pai de santo, que muita gente aí, às vezes, critica as religiões, a fé dos outros, mas era um pai de santo, tá? Ele ligou e disse o seguinte, estou querendo me matar, os prantos, os choros, estou querendo me matar, minha vida não serve para mais nada. Não faz isso, eu estou indo aí. De madrugada, era de madrugada. E ele foi até lá, de madrugada na casa dele, deu assistência para ele, conversou com ele, abraçou, acolheu, ouviu, e meu amigo está aí hoje. Superou, né, um profissional maravilhoso, também um amigo jornalista da imprensa, e conseguiu superar esse momento difícil. Então vem tudo ao encontro do que nós estamos conversando. Agora, me diga, Valério, o papel de um programa como esse, de uma TV como essa, que abre um espaço como esse para falarmos de um tema. O que isso representa, Valério, na tua avaliação? Olha, representa o que a gente sempre coloca, a informação, a educação, o acesso à informação, ele é o primeiro e maior, manifestação de prevenção. Uhum. É quando tira, né, um assunto tão sério quanto esse da escuridão e da invisibilidade e traz à tona, para que as pessoas saibam que elas não estão sozinhas e que elas podem contar com ajuda. Então, é muito importante. Houve, já no passado, com relação a outros problemas, como as ISTs, que não se falava, e na medida que houveram campanhas esclarecendo as doenças de uma maneira geral, elas nitidamente diminuíram quando as pessoas começaram a ter acesso. Né, eu me lembro na época da AIDS, né? Na AIDS, tudo. Era um negócio que não se podia... Se tinha medo. Eu tenho, inclusive, uma médica, que é minha amiga particular, doutora Ivanete Bastos de Andrade, trabalhou no nosso Nereu Ramos, se aposentou por lá. Doutora Ivanete é pediatra, mas naquele tempo ela foi uma das primeiras a atender os primeiros casos de AIDS em Florianópolis, na nossa região. E a doutora Ivanete, hoje na casa de quase 80 anos, me disse esses dias que, na época, as pessoas tinham medo, receio de se aproximar de alguém que estivesse com AIDS. Então, era um momento dificílimo. E a tua fala é muito interessante. Que é isso, a informação traz luz. Por isso que eu falo, um programa, eu sempre digo isso, né, em todas as nossas entrevistas aqui, o papel nosso aqui da TV Câmara é muito interessante. Por quê? Porque é um trabalho em que a gente devolve para a população aquilo que a população, como nós todos, colocamos no Estado, colocamos no governo, que
que é o quê? O pagamento dos nossos impostos. Então, aqui como jornalista, a nossa equipe inteira busca realmente fazer isso, fazer valer seus impostos, trazendo entrevistas, podcasts, temas, assuntos que fazem a diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida da comunidade, na vida da sociedade. Esse é o nosso papel aqui e eu gosto de seguir isso muito à risca, né, com esse papel, porque nos enche realmente de responsabilidade. Mas eu quero falar agora, Valério, sobre um outro assunto também, sobre casos de sucesso. A gente sabe que o CVV preserva a identidade, preserva a questão do sigilo, né? Mas você poderia compartilhar alguma história de sucesso em que o apoio do CVV fez a diferença na vida de alguém, na vida das pessoas? O que nós temos de dados hoje mensuráveis? Bom, o que eu posso dizer sobre isso? A gente já falou que a base do CVV é a confidencialidade e o sigilo. Então, nós não temos nenhuma identificação da origem da ligação e nem da pessoa que nos liga, né? Eventualmente, as pessoas, elas falam, às vezes, a cidade onde elas estão, elas falam o nome delas, mas não é algo que a gente pergunte ou registre. Hoje, com essa rede nacional do 188, a gente conversa com o Brasil inteiro. Então, a gente lida, assim, com vários sotaques, várias expressões. Vocês não atendem gente só daqui? O CVV em Florianópolis, em São José, aqui na nossa região, não atende só aqui? Não. A gente conversa com pessoas do Acre, do Maranhão, do Pará, do Amazonas, Rio, São Paulo, né? A gente percebe que em alguns lugares do Brasil tem uma incidência maior quando as pessoas chegam a se identificar. Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente se coloca como um pronto-socorro emocional, né? Um acolhimento para que a pessoa tenha um espaço de fala, né? A gente não ouve apenas problemas, dificuldades, né? Mas a gente ouve também falas de esperança, pessoas que querem compartilhar conosco momentos felizes e às vezes não tem para que ligar, então elas ligam para a gente. Pessoas que ligam apenas para desejar um bom dia. São bem-vindas e acolhidas? Todas são. Todas são. Todas são. Às vezes, sabe, o simples fato dela ter para alguém ligar, dar um bom dia, desejar um bom trabalho para aquele voluntário que ela pegou e falou, aquilo ali para ela... Tem isso, já Valério, no dia a dia? Com certeza tem. É comum? É comum, acontece. E às vezes a gente tem algumas falas das pessoas, né? Embora a gente faça a ideia, né, de que a gente possa ajudar, mas nós, voluntários, e o próprio CVV, ele não se sobrecarrega com a carga de ter que resolver o problema de ninguém. Porque isso nos colocaria numa situação assim de superioridade, de domínio, e que poderiam atrapalhar esse acolhimento e essa escuta a quem precisa ativa de fato. de quem precisa de fato. Boa. Porque o que as pessoas passam, como você disse no início, cada pessoa é inédita, é uma história que você nunca ouviu e que você nunca mais vai ouvir. Excelente. Então, aquele momento ali é único, né? E a tua escuta é um presente, entendeu? Aquela troca é um presente sem, né, como mensurar o valor daquilo ali, né? Então, é realmente muito importante que as pessoas possam contar com aquilo ali. E uma coisa que, né, que você colocou assim, que eu já percebi, porque eu como voluntário em alguns momentos, eu já pensei assim, mas só escutar, né? E será que né, isso não é pouco? Mas às vezes a gente é surpreendido e as coisas às vezes não são por acaso. Já houve momentos assim que eu mesmo questionei, será que eu vou continuar nessas horas aqui? Tiveram esses momentos? Com certeza, sabe? Porque não são só flores também, tem desafios. A polícia, os bombeiros, o SAMU sofrem com trotes. Imagine um número como 188. Também sofremos. Também sofre. Como essas entidades sofrem. Mas isso não tira o entusiasmo e a importância do serviço e nos colocar lá. Mas em alguns momentos, quando tu sente assim, mas será que é tão importante essa escuta, esse momento aqui que eu dedico? A gente é acolhido por algumas falas, né? Como eu já tive a oportunidade de pegar e ouvir nesses anos todos que eu converso com as pessoas lá. E algumas assim, sabe, nos tomam assim de surpresa, sabe? Um tempo atrás, uma pessoa pegou e me ligou no final
da ligação. Porque inclusive, um aspecto engraçado. Algumas pessoas pensam que o CVV, abrindo parênteses, elas estão ali para resolver problemas e para ser aconselhamento, né? E é natural elas pensarem isso. Claro. E não tem problema elas pensarem isso. Então, elas vão ligar. Eu, como voluntário, sei que eu não estou ali para aconselhar, nem para julgar, nem para avaliar, nem para diagnosticar e nem para dar solução, né? Mas quando ela pega e me diz assim, eu quero um conselho, Puxa. o que eu escuto? Eu estou num momento complicado, está difícil, não estou sabendo como lidar com algumas coisas. Então, ao invés de eu dizer para ela assim, nós não damos conselhos, ou eu não vou te aconselhar, que seria muito horrível, tu procurar uma pessoa e a pessoa vir chegar com um não. Puxa, Né? que Então, desafio, né, cara? exatamente, mas eu tomo aquilo ali como uma fala do tipo assim, é como se tivesse uma tecla SAP, tá? Não estou bem, preciso conversar. E eu pego e passo a conversar. Não, mas deixa eu entender melhor o que está acontecendo. O que está acontecendo? Me fala. Como é que chegou nesse momento? Não foi de uma hora para outra. Me conta. E vai desenvolver. Tu fica ali numa conversa de 40 minutos, 1 hora, às vezes mais, porque nós não colocamos limite para a conversa. limite. Não tem. Qual foi a conversa mais longa? Ah, eu já tive conversa quase de plantão inteiro com uma pessoa quase só. 4 horas. E daí não era de uma pessoa que ficou me monopolizando, não, foi uma conversa que fluiu. Porque em alguns momentos a pessoa está tão atrapalhada que ela entra num looping e fica se repetindo. Então, nesse momento, tu sabe que não tem mais sentido tu ficar preso naquela conversa, Claro. porque já vai eliminar, tipo assim, a possibilidade de um outro contato, de uma outra ajuda, né? Mas daí nós temos maneiras de sair. De sair. Mas numa dessas conversas, né, que eu tive, a pessoa me falou algo do tipo assim, daí no final, eu queria te agradecer muito, depois desse tempo de conversa, pelo conselho que você me deu. E eu, cara, mas eu não dei conselho nenhum, entendeu? É porque ela tinha a ideia que estava buscando e ela se sentiu de alguma forma atendida. Ela mesma encontrou. Ela mesma encontrou. E outra fala do tipo assim, nossa, eu estou me sentindo completamente diferente depois desse tempo aqui. E às vezes a gente percebe, a pessoa chega alterada, chorando, entendeu? Desesperada. E ao longo da conversa, aquela energia vai se equilibrando, ela vai se acalmando, ela vai trocando uma ideia com você, né? E daí no final ela diz assim, nossa, eu estou me sentindo completamente diferente de quando eu liguei. Eu estava desesperada, né? E foi importante. Essa conversa contigo foi uma cartela de remédio que eu não vou precisar tomar. Poxa, que bacana. Se eu fosse procurar um médico, se eu fosse procurar um profissional, talvez ele me fosse dar uma cartela de remédio. E agora eu sinto que eu não preciso. Isso é uma recompensa pelo trabalho? Muito grande, né? né? Então, Imagina. essa conversa, ela vai resolver todos os problemas da vida? Não. Mas era um momento de crise. Era um momento, e se ela não tem uma pessoa ali, atenta, acolhedora, que não rechaça o discurso de desespero, a fala sobre suicídio, não se amedronta e joga aquilo como uma coisa da realidade, da natureza humana, que pode acontecer e acontece, é sabido que acontece, né? E ela tem esse espaço, vai ter esse resultado para ela, né? Então, a gente tem alguns princípios no CVV e um deles é assim, de que se ao longo de toda a história do CVV, que hoje já são de 63 anos, a gente conseguir salvar uma vida, nós já teremos cumprido com a nossa finalidade. Né? Então, quando você diz assim, em termos de resultado, claro, a gente não tem, porque não tem acompanhamento, não tem fichas, não tem nada, mas a gente tem esses feedbacks, a gente tem esses retornos, essas falas de agradecimento, né? Em outro momento, é uma pessoa que liga para mim para falar de uma conversa que ela teve com outro voluntário, agradecendo, né? Que naquele momento ela pôde contar com aquele voluntário. Nem fui eu, estou ali recebendo o agradecimento. Então, tem desafios? Tem. Tem pessoas, às vezes, que não estão sintonizadas com a proposta do CVV? Também tem. Só que diante do bem que a gente sente, que pode proporcionar às pessoas, isso aí é descartado e também o voluntário é preparado para lidar com esse tipo de interferência, de ruído e afastar. Ocorreu uma dúvida aqui.
é que se faz para se ficar 4 horas lá atendendo ligações de todo o Brasil, de pessoas que estão numa situação delicada dessa, né? E que buscam por ajuda? Como é que se faz para trabalhar e depois ir embora, depois de prestar o serviço voluntário, ir embora sem levar, muitas das vezes, toda esse peso que existe, né? Que é o peso da angústia, do desespero, da tristeza, da desolação, da solidão. Como é que se faz para ir para casa sem levar isso para casa, Valério? Bom, os voluntários, eles são pessoas comuns, né, que nós já falamos, de todas as idades, a partir de 18 anos, profissões, religiões, têm as suas vidas, né? Algumas pessoas podem ser naturalmente mais suscetíveis a umas situações e outras. A gente lida com vários tipos de temáticas nas nossas chamadas, né? Algumas temáticas dessas, elas representam para determinados voluntários uma dificuldade adicional, porque tem a ver com a história delas, com a vida delas, algum problema ou alguma situação melhor que elas vivenciaram e aquele assunto para ela é complicado. Entendi. Mas o que existe? Nós temos primeiro um curso preparatório e a gente tem, ao longo de toda a permanência nesse serviço, reciclagens, cursos, né, em que a gente se apoia. Nós temos dentro aqui no nosso posto um grupo maior, né, que a gente se reúne com uma certa periodicidade de pegar e se reunir para essa reunião, mas a gente divide esse grande grupo em grupos menores, de em torno de 10, 12 pessoas no máximo, em que a gente se reúne para a gente pegar e trocar experiência e a gente pegar e dar suporte um ao outro. Então, esse é o momento em que eu vou relatar para os meus colegas voluntários a dificuldade que eu passei no meu plantão, né? Que para mim foi complicado lidar, e a gente tem ali técnicas que a gente pega e transforma aquela situação numa situação fictícia, eu crio, né? Sem quebrar sigilo, sem nada, eu pego e crio, e a gente conversa e a gente treina aquela situação, né? Para que quando eu vá lidar, eu não fique tão impactado ou eu tenha ferramentas, né? Um pouquinho mais de traquejo. E essa questão de não levar também vem do preparo, da preparação que a gente tem. Então, a gente pega e se aproxima da pessoa, mas a gente se mantém um pouco afastado do assunto. Sem se apegar demais. Exatamente. Exatamente. Então, já houve momentos em que isso foi muito complicado, né? Teve uma situação pessoal em que eu estava lidando na minha vida pessoal com uma situação muito, muito, muito grave, séria para mim. Mas eu continuava fazendo o meu voluntariado, né? Em determinada noite, uma pessoa pega e me liga. Passando por aquilo. E o que ela pega e fala era exatamente a situação que eu estava vivenciando. E chegou assim a envolver detalhes, né, que parecia assim que alguém tinha passado a informação para ela. Então, na hora, aquilo ali é impactante, mas ao mesmo tempo, né, me mantive com ela. Foi alguma situação que me tocou profundamente, me emocionou mais do que normalmente acontece pelo nível de identificação, mas em nenhum momento ela percebeu, eu não falei, não compartilhei, por quê? Porque aquilo era meu, eu não tinha que roubar dela aquele espaço de fala, também, né, Valério? Me mantenho o distanciamento, mas tomei aquela minha experiência pessoal para aumentar o meu nível de empatia. Puxa, que legal. Né? Esse E de ouvir. gerenciamento. Exatamente, de pegar assim, então eu consegui ouvir assim de uma maneira talvez diferenciada, né? Porque eu sabia exatamente o peso de cada palavra, né? O que estava representando para ela ter ouvido o que ela ouviu de uma pessoa tão próxima dela, que era o que eu também já tinha passado em outro momento, né? Então, o que acontece são essas coisas, né? E mistérios, né? O que tem, né? Tipo aquela história que você pegou e falou ali, a pessoa lá no momento de desatino, ela pega e pensa em colocar fim à sua vida, e daí vem um sopro lá, um vento, derruba 2 quadros,
são fotos de pessoas importantes e aquilo ali acaba sendo, né, provocando a reviravolta. Né? Então, talvez daí fica assim, será que foi por acaso? Não é? Não importa o que foi. O fato que foi providencial. E mudou toda a história, todo o desfecho. Isso que é importante. E nesse caso aí, aproveitando que você lembrou, ele disse mesmo, estava tudo fechado, Fernando. Estava tudo fechado. Não tinha vento para vir. Então, muito forte. Essas coisas. Isso é fantástico, né? Fantástico. Agora, Valério, para nós encerrarmos aqui a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse para a gente, se abrisse de fato, né, mais do que você já tem se aberto aqui, né? Eu estou conversando com o Valério aqui, eu vejo que o Valério se emociona em vários momentos das coisas que ele vai dizendo aqui, naturalmente são coisas muito fortes, né? Mais de 20 anos de CVV, o que você tirou de lição para a vida? O que esse trabalho de voluntário, ajudando a salvar vidas, o que isso fez na tua vida? Para mim, pessoalmente, foi, acho que dar um motivo a mais, ou um sentido a mais para a minha vida, e saber que alguma coisa que é plenamente possível, meu, compartilhar um tempo, que isso pode ser o diferencial para outra pessoa. Ao longo desse tempo, eu já vi, assim, tipo, algumas situações chocarem com compromissos sociais, familiares, festa, né? Recentemente, nós temos um encontro anual da família e nos 2 últimos anos, o dia do encontro da família coincidiu com o encontro regional que a gente tem, que a gente troca muitas experiências, que é um momento importante. Então, são momentos assim que tu tem que pegar e fazer uma opção por uma coisa ou por outra, né? Não é que seja menos importante estar lá com os primos, com os tios, com a família. Um momento maravilhoso. Maravilhoso, né? Mas, e tu pega e abre mão. Abre mão porque tu sabe que aquilo ali tem um grau de importância. É importante para você, é importante para outra pessoa, né? Então, felizmente, esse ano vai ter o tal do encontro, que é anual, mas esse ano não frequentou, aliás, não coincidiu. E eu vou poder participar dos dois. Mas assim, eu acho que houve um momento em que, até foi uma coisa engraçada, quando eu cheguei há 20 anos atrás, no CVV para fazer o curso, o treinamento, que a gente chama, né, esse treinamento para novos voluntários, eu estava atravessando um momento difícil para mim. Era um momento bem complicado na minha vida, que coincidiu quando eu vim para Florianópolis. E daí eles, participando lá, tem uma voluntária que é inclusive muito amiga minha desde então, ela já estava no trabalho e continua até hoje. Ela pegou e falou assim, Valério, quando tu chegou aqui, a gente olhou assim, você naquele nível de ansiedade, falava e colocava as coisas, a gente percebia assim que você mais estava precisando do CVV do que para ajudar naquele momento, porque você realmente estava um pouco mexido com aquela situação toda. Mas havia um potencial e a gente sabe que um momento não te define, não define a tua vida. Né? Sensibilidade. Né? Então, foi um trabalho que primeiramente me acolheu, então tem esse grau de importância. Bacana. Né? E ali eu também transformei aquela situação em que eu estava passando numa maneira de participar de uma forma mais ativa. Então, talvez acho que no momento em que a humanidade é tão surda, tão cega à realidade do outro, e as pessoas, né, muitas delas estão se lascando e não merecem de ninguém uma atenção, uma parada, ter esse sentimento, ser tocado por esse sentimento humanitário é uma coisa que, para mim, é muito importante. Né? Então... Bacana. Puxa, Valério. Continuamos lá. Isso aqui foi uma aula, Valério. Foi uma aula, uma verdadeira aula de humanidade, né, de sensibilidade. Eu espero realmente que você que está em casa tenha sentido, tenha aprendido, que a gente tenha tido aqui a honra e a oportunidade de levar até para você vida e esperança. Eu acho que essa é a nossa grande missão enquanto seres humanos aqui. Não há dúvida que há missões que são individuais, é a missão de cada um, o propósito de cada um,
mas também tem as missões coletivas, e eu acho que o trabalho do CVV é uma missão coletiva, formada por voluntários, gente de vários lugares, que se une, que treina, que se aperfeiçoa, que se capacita e salva vidas. Então, assim, em nome da nossa Câmara Municipal de São José, de toda a nossa equipe, da Sociedade Josefense, da Grande Florianópolis, nós queremos te agradecer, estender aqui os cumprimentos para todos os voluntários do CVV daqui, de todo o Brasil e o mundo, que realizam esse trabalho tão bonito salvando vidas. Parabéns e muito obrigado pela disponibilidade por conversar com a gente hoje. Eu novamente agradeço a oportunidade de vir aqui, né, colocar em pauta esse assunto tão importante e trazer um pouquinho da história do CVV, né? E esse convite que eu recebi, né, de vocês para vir conversar sobre isso, eu transfiro esse convite a quem nos ouve para que se sentiu tocado e queira conhecer, independente se depois vai se identificar ao ponto de continuar como voluntário do serviço, mas que queira conhecer um pouquinho mais do trabalho do CVV, procure no site do CVV, lá tem um banner lá para se inscrever para esses cursos, né? Alguém vai receber, vai ficar anotado lá, vai entrar em contato, vai ser avisado do próximo treinamento que existir. E às vezes nem chega a ser voluntário, a gente tem pessoas assim, mas elas se beneficiam de conhecer um pouco essa proposta de vida do CVV. Bacana. Né? A abordagem que a gente tem lá no CVV é uma abordagem centrada na pessoa, né? Que é uma das correntes da psicologia que serve de base e está por trás do nosso trabalho, e que as pessoas vão se beneficiar de conhecer. Então, essa proposta de vida, ela é um jeito de ser. Ninguém vai receber treinamento técnico, falas ensaiadas para decorar e para falar. Não. O que a gente procura é que nesse conhecimento de si mesmo, principalmente, porque a gente tem ferramentas de autoconhecimento, né, de se conhecer mais, e quanto mais a gente menos desconhecido para nós mesmos, menos defensivos a gente fica e mais aberto ao outro a gente se torna. Então, às vezes, participar desse treinamento, ele pode ser uma oportunidade bacana, independente de... E se for voluntário, vai ser muito bacana, porque essa rede de apoio, ela precisa ser ampliada, para que essas filas, né, que se formam, e já teve gente que pegou e falou, eu era 54º. Tem momentos que é absurda mesmo, né? E eles, bom, mas que bom que vocês aguardou e que a gente possa conversar agora. Bacana. Então, obrigado, Fernando, pelo convite, a Câmara, né, por essa iniciativa extremamente importante e as pessoas que estão nos ouvindo. Eu estou pensando em fazer um voluntariado. Quem sabe? Eu vou fazer um voluntariado lá com o Valério, lá no CVV, viu, Valério? Eu estou pensando seriamente, já há alguns anos já que eu venho trabalhando com essa possibilidade, porque eu confesso para você, realmente, o voluntariado é algo que eu sempre digo para os meus amigos, né? Eu digo assim, eu preciso alcançar essa evolução na minha vida de prestar um serviço voluntário, porque eu acho que é um sentido evolutivo, Você evoluir enquanto ser humano para prestar um serviço voluntário. Eu acredito realmente nisso. Porque, como você falou aqui durante a entrevista, né? Tem momentos em que a gente fica pensando e os anos vão passando e a gente vai pensando cada vez mais, né? Só faço se me pagar. Aí o voluntário, você abre mão do pagamento, né? E aí a gente fica... É um desprendimento. Por isso que eu falo de evolução, é um sentido realmente evolutivo. E eu estou pensando seriamente, de repente seremos amigos no CVV, será bem-vindo. Amigos de caminhada. Vai ser uma honra também poder colaborar, né, com as pessoas que tanto precisam. Valério, muito obrigado, tá? Que honra te receber aqui. Eu que agradeço. Tá bom? Também uma honra. Você que nos acompanhou nessa entrevista, você gostou? Puxa, para nós aqui foi maravilhoso. E eu, diga-se de passagem, realmente, modéstia à parte, gostei muito dessa entrevista, gostei muito de conversar, de conhecer o Valério, espero que você tenha sentido mesmo. Veja mais entrevistas lá no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. Entrevistas sempre pautadas na utilidade pública. A nossa missão aqui, enquanto TV Câmara, é levar a utilidade pública, é fazer a diferença na sua vida. Obrigado,
por ter nos acompanhado. Câmara Municipal de São José, juntos pela cidade, juntos por você.